Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Seja bem-vindo para usufruir do conteúdo que vai ser trazido aqui de uma forma muito clara, sadia, interessante. E sem mais delongas, vamos aqui apresentar a convidada da noite, Ruama Dias. Ruama Dias, me diga por gentileza, minha queridinha, como é que você está? Me diga um pouco de você, conte-me da sua história, da sua vivência. Bom, boa noite, ou bom dia, pra quem estiver vendo, né, no caso. Meu nome é Ruama, sou terapeuta ocupacional. Puxa o mic mais pra você. Assim, melhorou? Pode puxar pra você, pode fazer assim, Tipo ó. assim? É. Aqui, Isso. melhorou? Isso. Bom, então, meu nome é Ruama, eu sou terapeuta ocupacional, sou casada, tenho um filhinho de 2 anos. Atualmente eu trabalho em clínica, Uhum. né, multidisciplinar, e atendo alguns pacientes home care também, 2 pacientes na verdade, mas que são de outra área, né? Atualmente eu estou trabalhando com crianças autistas, Sim. então é minha área de maior especialidade assim agora, né, que eu tenho focado, e os meus pacientes home care já são pacientes de neuro, no caso, aí são só aos sábados, mas então eu tenho me dedicado mais a esse mundo do TEA. Do TEA, do método ABA, a fama, tá famoso o ABA hoje, né? Hoje, ABA, TEA é o que tá bombando. Sim, a clínica que eu trabalho tem o método ABA. Na verdade, o nome da clínica é basicamente esse. Mas eu tenho ido mais para a área de integração sensorial, que é muito forte dentro da TO. Eu trabalho com os autistas, então eu tenho focado nos estudos na área de integração sensorial. Perfeito. Eu uso de algumas estratégias do ABA, mas não sou uma pessoa. Você não é formada em ABA, você não tem especialização em ABA. Não sou formada em ABA, né? ainda não. Talvez mais pra frente eu pretendo fazer alguma especialização, alguma pós pra agregar, né, ao conhecimento, mas por enquanto eu tô focando na área de integração sensorial mesmo. Perfeito. Você é TO, que significa, pra quem não sabe, terapeuta ocupacional. Isso. Né? E assim, é difícil, é raro achar terapeutas ocupacionais. Você bem sabe disso, não é fácil achar esse profissional por aí. Sim. E como foi pra você escolher a terapia ocupacional? Como foi pra você entrar por essa área, uma área não tão famosa, não tão concorrida na época de vestibular? Como foi pra você se enveredar nesse caminho? Então, na verdade foi uma novidade pra mim também, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, que tem a mesma formação que eu, geralmente são pessoas que conhecem terapeutas ocupacionais, ou têm parentes que são terapeutas ocupacionais, ou passaram com TOs, enfim, ou conheceu, ou tinha alguém na família que passava com TO. Comigo não foi assim, eu não conhecia a área, na verdade. Eu escolhi a TO por uma questão de me identificar mesmo com a área de atuação. Quando eu estava lá pro meu vestibular, tinha uns 18, 19 anos, eu tinha a pretensão de fazer biologia. Não tinha nada a ver com a área atualmente. E, enfim, eu queria fazer e prestei vestibular, acabei que eu não passei na federal, que eu queria. E na época eu lembro que, né, eu tinha um projeto na igreja onde eu frequento e eu queria muito participar do projeto, que era com crianças. Mas eu não conseguia ver como eu conseguiria participar desse projeto sendo bióloga, porque na minha cabeça eu tinha muita vontade de ir pra fora do estado, eu queria trabalhar em reserva florestal, eu queria ser tipo um Richard Rasmussen, entendeu? Exatamente. Muito bom, muito bom. Exatamente. Você gosta de Richard Rasmussen? Você gosta desse cara? Gostava mais antes. Hoje você... Acho que eu era muito mais ligada a bichos. Hoje eu gosto muito, mas não é uma coisa assim que eu fico pesquisando. A alegria da gente quando era criança era assistir o Richard Rasmussen da Eliana. Era muito bom, cara. Era muito bom. Exato. E aí eu por mais que eu gostasse, não era uma coisa que não me parecia muito viável. Eu não sei se eu estava disposta a abrir mão, né, de sair do estado ou de trabalhar longe, né, dos meus pais, enfim. E eu também queria participar desse projeto da igreja, mas não sabia como poderia incluir essa profissão. E aí eu já tinha feito um técnico na área da saúde na época do ensino médio, então eu falei, não me identifiquei com a área do técnico, mas pensei, pode ser que a área da saúde seja uma boa, né? Eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de crianças, eu sempre pensei em trabalhar com crianças, enfim. E aí eu lembro que eu entrei no site da faculdade que eu pensei em cursar, que no caso eu me formei na FMABC, né? Que hoje é Centro Universitário Saúde ABC.
Mudou, né? Mudou. Eu também estudei lá, só que eu não sou na das medicina, antigas. na Fundação Santo André. É. Nós formamos nas turmas antigas, agora tá tudo diferente. Então, pra mim é eterna FMABC, né? FMABC. Exato. E aí eu lembro que eu entrei e comecei a pesquisar, eu não gostava eu fiz técnico em nutrição, não gostava de nutrição, não gostava de enfermagem. Aí eu vi lá, terapia ocupacional. Falei, que coisa é essa? Eu vou ler sobre. E aí eu lembro que eu comecei a ler sobre o que o TO fazia, quais eram as áreas de atuação. Falei, mano, sensacional, adoro, acho que vai ser ótimo, vou conseguir trabalhar com criança, enfim. E aí eu falei, tá, vamos ver se eu vou sobreviver aos 4 anos de faculdade. Aí eu fui olhar a grade curricular, porque eu não sou besta, obviamente, né? E eu falei, vamos ver. Aí já desencantei logo no primeiro ano, né? Porque era só matéria geral zona. Aí eu falei, Deus. Geralmente no primeiro ano é mais denso, né? Isso. Toda a faculdade. É, mais pesado. E aí eu foquei nos últimos anos, porque aí eu vi várias áreas, né? Tipo, TO na infância, e TO na água, TO, enfim, tinha TO na saúde mental. E aí eu falei, nossa, super legal, dá pra atuar em vários lugares, então eu acho que eu vou conseguir participar do projeto da igreja, né? Que era uma questão escolar, trabalhar com criança, posso trabalhar em outras áreas. E aí eu comecei. Show. E aí foi isso. Aí eu comecei a faculdade, acabou que eu tinha uns contratempos, precisei parar. Aí depois eu retornei. Você parou? Não, assim, Eu pra parei. quem não sabe, gente, nós somos amigos, tá? Então eu não lembro de você ter parado. Eu parei a faculdade. Eu parei. Eu comecei a faculdade em 2013. Uhum. E aí foi na época que eu fiz um concurso temporário público. Eu era auxiliar administrativo da PM, enfim. E eu fazia um horário diferenciado porque eu estudava de manhã. Na época a faculdade só tinha de manhã. Sim. E aí, enfim, eu consegui cursar 1 ano. E aí nessa de 1 ano mudou de coronel. E aí ele não queria mais o meu horário. Enfim, aí ele parou tudo. Aí eu falei, e agora? Aí foi bem no final do ano e eu não sabia se eu parava a faculdade, tava pra casar, já tinha assinado o contrato de casamento, falei, senhor, dinheiro? Exato. Aí eu lembro que o meu atual marido falou na época, se você quiser, a gente cancela a festa, você continua a faculdade, se não... Mas enfim, eu optei por fazer a festa, porque eu fiquei com medo de ser um arrependimento pro resto da vida, porque casar, a gente casa uma vez, né? Exato. Nunca mais seria a mesma coisa, eu falei, não. Aí eu tranquei, casei, aí depois em 2016 eu voltei. Eu casei em 2015, 2016 eu voltei pra faculdade. E assim, você tava muito engajada na TO, porque geralmente quando as pessoas trancam, elas não costumam voltar, né? Você foi e voltou. Sim, voltei, né? voltei. E é isso, eu fiz 1 ano, né? Tinha ainda mais 3 anos pela frente. Aí, então foi essa a questão. Eu tranquei, aí quando eu voltei, já tinha perdido 1 ano. Eu não podia voltar. Perdi. Putz, grilo. Foi. Aí o que aconteceu? Eu voltei pro primeiro ano de novo. Não acredito. Sim. Só que aí eu consegui dispensa de todas as matérias. Só que aí. Graças a Deus. Só que aí teve umas mudanças na grade, então eu tive que cursar umas 2 matérias, isso que eu não tinha feito do primeiro ano. E aí eu ainda fiquei tentando, às vezes, em algumas aulas pra retomar, porque eu tinha ficado fora, né? E então eu consegui fazer isso em algumas aulas. E aí depois do segundo ano foi com tudo. Nossa, que bom. Maravilha. Foi ótimo. Show. E outra pergunta que eu vou te fazer, e muito baseada naquilo que eu te falei sobre a terapia ocupacional não ser tão conhecida, tão interessante para as pessoas que entram. Então as pessoas geralmente não sabem o que faz um TO. Tipo assim, às vezes o pai fala assim, vou levar minha criança no TO. O pai e a mãe falam assim, vou levar a criança no TO. Ele nem sabe o que o TO faz. Não. Isso é verdade, você tá na clínica, você sabe, né? Totalmente. Eu te pergunto então, para elucidar até os pais dos seus pacientes, ou pai de pacientes que estão assistindo, né, esse podcast, o que faz um TO, um terapeuta ocupacional? O que ele faz? Então, é até uma pergunta que é clássica e até nossa, dá até uma angústia quando a gente tem que falar, porque eu acho que quem é TO sabe, enfim. Vocês TOs vão saber o que é. A cada esquina a gente tem que falar o que a gente faz, o que é. Mas assim, você não acha importante falar? Porque assim, é uma coisa, como eu disse, pouco dita e precisa ser dita. Porque, por exemplo, o pessoal sabe o que faz um psicólogo, mas porque se tornou, entre aspas, famosa profissão, saúde mental, e vai trazendo. E o TO, tanto o TO, algumas outras como fisioterapeuta, até fono, não são tão ditas. E acho que por falta de dizer que as pessoas precisam saber dessas coisas. Sim, né? Sim, exatamente. Bom, o TO, vamos lá. Eu vou tentar explicar. Vamos lá, vamos resumir. Vamos tentar resumir a profissão. Digamos que o TO, ele trabalha com o fazer humano.
Então vamos lá. Pra fazer o quê? Fazer humano. A O ocupar dele. A ocupação humana. E quando a gente fala ocupação, não é no sentido ocupação... De torná-lo ocupado. Não, de tempo ósseo. Ao contrário. É de tudo que é realmente o ato de fazer alguma atividade. Sim. Então, a gente trabalha com a reabilitação física e psicossocial desses pacientes ou dos clientes, depende da área que você atuar, que tem TO que chama de cliente, tem TO que chama de na psicologia também, cliente, paciente, eu chamo de paciente. Isso, geralmente mais na saúde mental a gente chama de cliente. E aí, então a gente vai trabalhar com essa reabilitação física, psicossocial desses pacientes dentro das atividades do dia a dia. E isso vai em todas as esferas, desde o trabalho até as atividades de vida diária, que envolve se vestir, comer, brincar, no caso das crianças, então, ou na questão social, então, por exemplo, inserção no ambiente de trabalho, as questões de socialização, como que é o desempenho ocupacional dele naquele momento de socialização, como é o desempenho ocupacional desse paciente, por exemplo, no trabalho, ele precisa de algumas adaptações, e aí a gente vai trabalhar com isso, a gente vai analisar toda a atividade, todos os pré-requisitos que aquele indivíduo precisa ter para executar aquela atividade em questão, e aí a gente vai trabalhar. Se for uma questão física, igual geralmente pacientes de neuro, pós-AVC, TCE, que é traumatismo craniano, a gente vai trabalhar com a questão física e cognitiva, estimulação cognitiva. E se for questões mais de saúde mental, a gente vai trabalhar também com questões de ressignificação de alguma coisa, não dentro da área do psicólogo, mas dentro da atividade, a gente vai trabalhar, vamos supor, aquele paciente tem um problema com álcool, por exemplo, e aí ele tem aquela dificuldade no sentido de trabalhar, mas ele é muito bom, por exemplo, em pintura. Então, às vezes a gente vai usar da atividade que ele é muito bom pra gente pensar numa alternativa. Se aquilo for algo viável para uma geração de renda, por que não para ele ser autônomo? Sim. E a gente vai pensar nisso. Ou então, aquele paciente pintava, mas agora ele sofreu uma lesão na mão e não consegue mais. A gente vai pensar, mas ele quer muito voltar a fazer aquilo. Então, trabalha como uma reabilitação. É uma reabilitação, só que ela vai reabilitar tanto o físico quanto o socioemocional. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o TO vai trabalhar com a habilitação e reabilitação de seres humanos no quesito ocupacional. Sempre isso, exatamente. Sempre focando na autonomia e independência. Entende? Então, assim, nosso foco é o desempenho ocupacional. Sim. Como essa pessoa tá realizando as atividades. E sempre pensando o quê? No maior desempenho ocupacional possível. Então, dentro das limitações dela, quanto mais independente e autônoma ela for, melhor. Porque a gente pensa o quê? Essa pessoa precisa caminhar sozinha. Exato. Porque nem sempre ela vai ter um suporte. Então, não dentro das limitações. Muleta. Dentro das limitações dela, o nosso papel é esse, é reabilitar, trazer, no caso. A habilitação? Não, no caso, trazer autonomia e independência. Perfeito. Desculpa, Nada. Então, perfeito. Então, você quer dizer que a pessoa que faz a terapia ocupacional, ela não vai ficar a vida toda com você? Não. A ideia não? Não. A ideia é que ela se vire sozinha. A ideia... Eu costumo dizer que eu tento ser uma profissional que trabalha para alta. Sim. Não significa que meu paciente vai ter uma alta cedo. E nem significa que ele não vai precisar de um acompanhamento comigo por um bom tempo, ou até mesmo na vida adulta. Mas a gente trabalha com metas de médio e longo prazo. Sim, né? Perfeito. E essas metas vão mudando e se ajustando de acordo com as novas demandas, porque as nossas demandas mudam. Exatamente. Né? É muito parecido com a psicologia, porque teve um paciente essa semana que perguntou pra mim, Davi, quando eu vou ter alta? Eu falei, olha, pensando no que nós estamos vivendo hoje, bem provavelmente... Daqui a uns 6 meses isso pode acontecer. Com alguém pode. Pode. Exatamente. Falei, porém, entretanto, todavia, tem uma questão aí que é o quê? Você é um ser subjetivo, amiguinho. Ou seja, hoje você tá ok, aí a gente consegue prospectar uma alta em breve, mas muita coisa pode acontecer na sua vida, onde isso pode se alterar, você pode vir com outras demandas, outros desafios que fazem com que você continue na terapia. Exatamente. Aí pode ser que esse prazo que eu te dei mude para um prazo mais longo. Sim. Então, a ideia é essa, a gente trabalha para alta. Só que às vezes tem paciente que, por exemplo, está comigo há 2 anos.
Pô, Davi, você tá segurando o cara? Não necessariamente. Vem outra demanda e a gente vai trabalhar aquela demanda. E Exatamente. acho que o que cabe aí é deixar isso claro no paciente, né? Sim. Tipo, ó, tá, aconteceu isso, eu sempre dou feedback. No final do ano, por exemplo, ó, esse ano foi assim, hein? Ó, tal. Sim, exatamente. É que eu atualmente trabalho com um público que é, como que eu posso dizer? É mais difícil de Sim. gente ter essa conversa. Vamos chegar nisso, né, pra mim, eu vou chegar isso, nisso. exato. É mais difícil da gente chegar e falar assim, olha, você vai ter alta um dia, Sim. ou, né, a ideia é que sim, mas a verdade é que na minha realidade são poucos os que eu falo assim né, que vão conseguir uma independência totalmente, mas eu ainda tenho alguns que eu visualizo trabalhando, Sim. se relacionando, casando, incrível. Mas é isso que você falou, as demandas mudam, né? Então, Sim. às vezes, vamos supor, a criança tem uma demanda, por exemplo, de escolar, por exemplo. Sim. Então, a questão da apreensão do lápis. Beleza, a gente vai reabilitar, vai ver, vamos supor, às vezes eu começo lá do começo. Tem pacientes meus que... Por que eu vou ficar trabalhando com ele agora, a questão da apreensão de lápis, se ele mal sustenta o tronco? Exatamente. Você entendeu? Sim. Se eu não trabalho questões posturais, é isso, a gente pensa nos pré-requisitos. Se a minha criança ela apresentou um atraso nesse desenvolvimento, se ele, ou um prejuízo, de modo geral, uma questão postural, se para ele é difícil se manter sentado na cadeira, como eu quero que ele escreva? Você entendeu? Então, a gente, eu vou pensando em metas de curto prazo, a gente vai chegar. Não que a questão da escolar não seja importante, é muito importante, quero deixar claro, tá? Sim, não é isso. sim. Mas que às vezes a gente vai fazer isso em paralelo. E tudo depende da idade que o meu paciente tá, das demandas que estão mais. Vamos supor, eu reabilitei, ele conseguiu agora pegar no lápis corretamente. Beleza. Aí daqui a pouco vai surgir outra demanda. Sim. Vai surgir uma demanda, por exemplo, olha, ele não tá conseguindo escrever, tipo, dentro da linha. Sim. Aí agora eu vou ter que começar a fazer. Ele pega o lápis correto, agora eu vou ter que ficar diminuindo essa letra. Fase, exatamente. Agora ele não tá conseguindo acompanhar o conteúdo da aula. Aí talvez seja um momento em que eu vou ter que sentar com esse professor e pensar, tá, quais as estratégias que ele precisa para aprender, né? Em sessão a gente usa sim, talvez ele né? Aí vai entrar a questão do às vezes ele se norteia um pouco mais com pistas visuais, então vamos tentar. E aí a gente adapta essa atividade, adapta esse processo. Muito bom. É isso. Muito bem. Agora eu te pergunto algo que geralmente eu pergunto para todo mundo que trabalha na área da saúde. Qual que é o maior desafio, então qual foi o maior desafio seu sendo terapeuta ocupacional? Clinicando, vamos dizer assim. Olha. Foi ou é? Pode ser no passado ou no presente. Foi ou é. Tem dois. Vai. Primeiro de tudo, é uma coisa minha, tá? É um trabalho que eu sinto que é uma dificuldade minha, não sei se vai ser uma realidade de todos os TOs, mas uma realidade minha. É a questão de eu trabalhar o meu olhar para, mesmo como profissional da saúde, não segregar. Sim, sim. Sabe? Porque às vezes a gente acaba institucionalizando um paciente. E isso é inconsciente e sem maldade. É verdade. Eu já trabalhei com, assim, a gente vai falar hoje bastante sobre ABA, autismo, TEA, tal, etc. Mas eu trabalhei um pouco com esse grupo e isso acontece sem querer. E nós, como profissionais, temos que ficar atentos a não criar essa segregação, ou então não criar uma divisão, às vezes, que acontece, né? Isso, é difícil. Dentro da minha área, a gente trabalha muito com essa questão de demanda na medida certa. Sim. Só que nem sempre é fácil você dosar a demanda. Nem sempre é fácil você dar um desafio porque às vezes você acha que aquele paciente conseguiria, ele não consegue. Sim. Ou às vezes você acha que ele não conseguiria, ele consegue. E aí acaba que... Você acaba limitando você eles, acaba né? limitando ou subestimando, né? Se é que eu posso dizer assim. Sim. E às vezes com o tempo de clínica, o tempo de convivência com aquele paciente, a gente acaba, tipo, sabe? Vai. Chutando... ele assim me dá? Não. E é isso, esse desafio diário. Eu tento, como profissional, de resetar. Não se deixar levar, né? Não. Então, todo dia é um novo dia. Então, eu sou humana, eu vou mentir, eu vou falar que tem hora que a gente fica cansado, que Lógico. Não tô acreditando. Não é que ele tá tão resistente hoje. A criança causa, dá na tua cara, e você fica não tô acreditando nisso. Mas, enfim, mas é isso.
próximo paciente, próximo dia, novo dia. Ele vai... Tem dia que eu falo, gente, quem que é essa criança? Exato. Mudou. Acontecia muito na clínica que trabalhava. Mudou. O que aconteceu? O que aconteceu com o fulaninho? É o mesmo fulaninho, né? Exatamente. Mas também a gente fica feliz quando tem uma mudança boa. Mas quando tem uma mudança ruim... Aí a falta de empatia, porque a gente não pra pensar que essa criança tem um outro contexto. É isso que eu tô falando, a gente segrega, a gente vê a criança dentro da clínica, a gente vê os comportamentos, a gente vê a criança dentro da clínica. Você, muitas vezes, como profissional, fala pra mim, às vezes a gente esquece que essa criança, ela tem os pais em casa, ela tem a escola, e nem sempre esse vínculo social e nem sempre esse ambiente social que ela participa lá fora, muitas vezes vai ser 100% favorável. Às vezes vai desencadear uma crise nela e ela vai ficar desorganizada o dia inteiro. Às vezes ela presencia os pais brigando em casa e ela vai chegar pistola na clínica. Exato. Entendeu? E a gente fala... às vezes, quando é uma criança já mais dificinha, você fala, é normal. Mas não, às vezes não é. Às vezes tá acontecendo alguma coisa. E aí falta, talvez, entender esse contexto, né? Talvez esse seja o seu maior desafio, tipo, de entender o contexto. Ou então, pelo menos assim, ir com calma. Sabe? Antes de deixar, tipo assim, aquele olhar viciado tomar conta da minha sessão. Você usou o termo perfeito. Olhar viciado, entendeu? E é isso. Isso que eu acho que é um desafio. E agora, para a questão clínica mesmo, outro desafio que eu tenho enfrentado, que eu tenho visto, né? Acho que quem trabalha mais com adolescentes, que não é não atendi tantos adolescentes, assim, não tenho tantas demandas, não. Mas meus pacientes vão crescer. Um dia vou ter adolescentes, né? Estamos aí. Se prepare. É aquilo, né? Demandas, meu amigo. É isso, vão crescer. Mas atualmente eu não tenho tantas experiências com adolescentes, mas os que eu tenho, pré-adolescentes, é difícil. Pra mim, é difícil porque a maior parte dos que são mais leves, assim, não é leve, né? Que a gente não usa mais esse termo. A Gleice, que veio aqui também falou, são níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 ou nível 2, geralmente, né? Mas digamos assim, são crianças verbais, crianças que, né, minimamente conseguem se expressar. E aí, tem aqueles conflitos, né, de emoção. Você percebe que o desempenho ocupacional daquela criança é, às vezes, inferior às outras, do desenvolvimento neurotípico, mas ela percebe, entende? E isso é difícil, porque eles trazem essas demandas, eles percebem, e muitas vezes eles vêm no fuga, enfim. E você engajar adolescente é muito mais difícil. Lógico que é. Né? E não precisa ser teia, tá? Isso que eu ia falar. Não precisa ser teia. É uma coisa que eu ia falar. A adolescente já é complicado de se lidar sem nenhum tipo de neurotipicidade. Acho que tô certo na palavra. Se eu errei. Não sei também. Sem ser neurotípico. Pronto, sem ser neurotípico. Aí imagina você pega um adolescente neurotípico. É muito mais complicado, muito mais denso e tenso lidar. Ao contrário, né? Como? No caso. Você pega um paciente Isso, ao atípico. Atípico, perfeito, achamos o termo certo. Sim, atípico. É muito mais complicado lidar com esse paciente. Então, cabe aí todo um jogo de cintura, cabe aí toda uma empatia, cabe aí essa ressignificação direta. Exatamente. E, então, pra mim, é difícil isso. É justamente porque uma das características que podem se manifestar no TEA é justamente essa dificuldade de engajamento, essa dificuldade de, como que eu posso, não sei nem se esse é o termo correto, tá? Sim. Mas esse prazer funcional da coisa. Certo. Então, assim, encontrar motivação interna, motivação intrínseca de realizar alguma atividade. Então, às vezes, eu encontro crianças que o repertório de brincadeira é tão baixo que ele não se interessa por nenhuma brincadeira. Sim. E você engajar essa criança nas atividades é muito difícil, porque para ela tudo gira em torno da tela ou enfim, daquele brincar limitado que ela criou e estruturou. E você ampliar aquilo é muito difícil. E dentro do adolescente é mais difícil ainda, porque os brinquedos já não são mais interessantes, porque ele já tá crescendo. Ele tá na fase do videogame. Nem sempre você vai conseguir trazer uma atividade com eletrônicos. Ele tá na fase do namorar. Né? Ele tá na fase de questionar, ele tá na fase de pertencer a um grupo. Ele quer se identificar com alguma coisa. Então, é uma fase difícil, sabe? E aí vem com as demandas, vem com seletividade alimentar, que é o caso que eu tenho alguns. Aí eu já penso, tá, mas como que esse adolescente vai conseguir participar dos grupos? Como que ele vai conseguir socializar? Essa seletividade toda. Com essa seletividade toda, sendo que
90% das reuniões sociais envolvem Envolve comida. comida. Entende? E aí eu falo, não, mas tem muita coisa que é comportamento, mas como que eu vou deixar a comida de lado, sendo que vai impactar totalmente no desempenho ocupacional dele? Ele não vai conseguir, talvez, sair pra almoçar com os colegas de trabalho, porque ele não come. Sim, aí impacta no social dele. E ele vai perceber, os caras vão começar a falar, mas pelo amor de Deus, você não come isso aí, você tá muito frescurento. Exato. Entendeu? Sim. Então, a gente, é difícil. Esse é o desafio, então. Sim, mas é um desafio bom, porque me faz tentar melhorar, né? Claro, Então, eu tô te faz se mexer nesse sentido. Ainda um pouco nessa ideia, você começou a falar sobre telas, tal, etc. Eu acho que a resposta vai estar aí, na pergunta que eu vou fazer. A pergunta é a seguinte, você também é um dos profissionais que acredita que a pandemia atrapalhou o desenvolvimento das crianças, sim, não, e por que você acha que atrapalhou? Qual que é a sua perspectiva, qual é a sua visão em relação a isso? A pandemia e esse retardo ou então atraso no desenvolvimento das crianças e pessoas até mesmo. Sim. Pessoas adultas, né? Pessoas crianças. Então, eu sabe que isso é uma coisa que eu não sei se eu tenho uma resposta formada a respeito disso. Isso é bom. Mas, não sei se é bom, mas assim, eu não tenho eu acho que é isso. O que eu sinto como profissional, eu acho que o uso de tela em excesso vem vindo desde antes da pandemia. Desde quando surgiu o celular. Exatamente, né? Então eu acho que o excesso de exposição das crianças às telas se dá muito antes da pandemia. Eu acho que ela se intensificou na pandemia. Ainda mais. Sim. Mas não estou falando isso com um olhar de julgamento, porque vamos pensar nos contextos, né? Todo mundo quarentenado em casa, né? Tendo que se reorganizar socialmente, psicologicamente, enfim, tudo. E aí o trabalho passou a ser dentro de casa. Sim. E aí aquele pai precisa trabalhar. E aí aquela criança... Precisa brincar. Vai precisar brincar. Mas aquela criança é da geração tela. Sim. Entendeu? É daquela geração que ela tem o repertório de brincadeira limitado. Antigamente, os nossos pais, a preocupação deles... Vai viver, filho. Vai brincar na rua. A preocupação é trazer pra casa. Meus pais estudando de volta pra casa. Antigamente, a preocupação dos pais era tipo assim, pelo amor de Deus, esse menino tem que correr. Sabe? Porque não se tinha muita televisão. Sim. Era uma coisa... E quando se tinha, as crianças estavam tão acostumadas. Era uma questão cultural. Todo mundo brincava na rua. Hoje em dia, antes de violência... Não estou falando que tem que deixar a criança na rua, tá? Quero dizer que o contexto mudou, né? A cultura se mudou muito. Muita violência, enfim. Então, as crianças já vêm de uma geração... que nasce com o celular na mão, realmente. Então, assim, celular, TV, enfim. E aí, quando chega a pandemia, os pais se veem, mano, eu preciso trabalhar. Sim. E aí, vai fazer o quê? O único jeito que a criança fica boazinha, não cala a boca nela aqui. E ela vai assistir. Dá uma tela pra ela. Dá uma tela pra ela. Eu falo isso porque o meu marido eu não consegui trabalhar muito home office, porque meus pacientes não tinham umas demandas pra eu trabalhar online. Alguns sim, outros não. Mas meu marido é TI e ele trabalha de home office, nossa. Facilmente. Em Xangai, na China, ele pode trabalhar. Se bobear os 2 anos da pandemia. E eu lembro que ele né, analista de suporte, atendia, teve uma vez que ele até deu risada, porque ele falou que a moça falou assim, ele falou, você também tem filho? Eu tava escutando ela, menina, aqui fica o dia inteiro, porque só assim. E era criança pequena também, devia ter mais ou menos 1 aninho, então, enfim, ela precisava trabalhar. Então é isso. Tem os que deixam porque quer a criança quieta, mas também dentro da pandemia teve essa realidade. Então eu acredito que sim, atrasou em alguns aspectos. Por quê? Porque a TV, ela tira muita coisa. A TV, o celular, ela tira muita coisa. Ela tira essa necessidade... Essa troca. A troca social. Essa troca social. Ela tira a necessidade da criança ter que responder alguma coisa. A TV responde, a Dora Aventureira responde pra você, pô. Exatamente. A criança não precisa se mexer. Chega tudo pronto. Chega a música pronta, chega a cor pronta, chega a história pronta, chega o bonequinho pronto. É tudo pronto, não é? Até que eles ficam... eles ficam hipnotizados. Exatamente. Fora a questão das luzes, que quem estuda mais sabe sobre isso. Então, assim, não exige muita coisa da criança. Eu percebo que às vezes você vê que tem criança que às vezes nem acompanhar a musiquinha acompanha, de tão vidrado que fica. Que mesmo que a música estimule a criança a fazer. Estimule. Mas acho que passa o momento, sabe? Em primeiro momento ela vai estimular, depois é só repetição. É só repetição, exatamente. E aí acaba se tornando
uma coisa automatizada. Aí quando a criança vai pra vivência real da coisa, quando a criança vai pra interação social, quando ela vai pra escolinha, que aí ela se vê com músicas, mas que ela tem que fazer alguma coisa, porque só tem o estímulo sonoro, não tem mais o visual. Exato. Aí ela vê o amiguinho cutucando ela e desconcentrando ela. Porque é verdade, você ser psicólogo sabe. A gente tem vários tipos de atenção. Sim. Aí ela vê que a atenção concentrada não é mais o suficiente para executar aquela atividade. Ela precisa ter a atenção seletiva. Sim. Ela precisa conseguir focar e excluir os estímulos externos. Perfeito. Não é? Ela precisa ter outras questões. Ela precisa, não olhar pro passo do amigo e olhar pra professora. Ela precisa tentar copiar a professora. Entendeu? Sim. Enfim, são muitas demandas que a TV acaba tirando. Sim. E aí o cérebro acaba que não tem os estímulos adequados para o desenvolvimento. A gente se esquece que o cérebro é um órgão vital, não somente para viver, mas ele se desenvolver dentro da... Assim, ele pode fazer muita coisa, né? Tanto que o pessoal fala, os cientistas falam que a gente nem usa um terço, não sei a porcentagem, mas não usa 100% do nosso cérebro. E aí a TV limita mais ainda, né? Exato. Eu sei o desenvolver cognitivo, tal, etc, né? Eu sei que pode parecer que mas a meteora, né, deve ser alienada. Não, tá, gente? Meu filho assiste TV, tá? Claro. Não... Até porque também eu acho que é aquilo. Pra quem é viável, pra quem faz parte do contexto e é possível, ótimo. Quem quiser, né, que estimule seu filho do jeito que acha que tem que estimular, se quer colocar a tela só depois dos 2 anos, que coloque, se não quer... Enfim, eu acho que você tem que fazer tudo de acordo com a sua realidade, né? Sim, e do que cabe. E do que cabe, exatamente. Então, eu acho que quem sou eu pra julgar que a criança atrasou, porque, mas gente, dentro da pandemia, né? Era uma coisa que estruturou todo mundo. Mas que eu acredito que contribuiu para os atrasos de desenvolvimento, eu acredito que sim. Mas por conta do aumento da necessidade da tela, não no sentido não que a tela foi a vilã, mas o aumento dela. E nem que a pandemia foi a causa do problema de socialização da criança. Não acho, desculpa. Eu de novo, tá? Pode ser que alguém vai falar, não, tá aqui o artigo, você tá errada. Tudo bem, posso estar errado, tá? Mas é opinião minha. É sua opinião. É opinião minha, porque eu Respeito a opinião dos outros. Porque eu acho que tem muita... Porque eu acho que tem muitas formas de você trabalhar a interação social. Sim, entendeu? Você tem como sim trabalhar a interação social com o seu filho dentro de casa. Então, vamos um exemplo, tá? Então, quer dizer que a criança acamada, que tem o cognitivo preservado, ela não sabe socializar só porque ela tá acamada? Sim. Entendeu? A gente tem outras trocas sociais que a gente pode fazer. E outra, não dividir o brinquedo pode ser uma dificuldade de uma criança pequena qualquer. Não é porque ela nasceu na pandemia. Entendeu? Exato. Então, eu acho que tem outras trocas. Você consegue fazer um vídeo chamada, que não é a mesma coisa de você ficar no desenho. Você pode ligar pro vovô, você pode ligar pro tio, você pode ligar pro amiguinho, né? Sim. Você pode fazer as trocas ali brincando com seus pais, as trocas de turno, né? Que é minha vez, sua vez, você pode fazer isso dentro de casa. Perfeito. Então, não sei se... vamos entender aqui, vamos entender juntos, tá? E também com o pessoal de casa, que o TO, ele tem um repertório infeliz. A gente não tem, o TO tem. Como assim? Vocês têm um repertório de interação, de intervenção enorme. A gente não tem isso. Nem os psicólogos têm tanto repertório quanto vocês têm. Mas como assim? Não entendi. Repertório em todos os sentidos. Porque assim, vocês vão lá ter meios de socializar, de brincar, isso, aquilo. Eu lembro que eu trabalhei na clínica e tinha TO lá, ela tinha de tudo. Pra trabalhar tal coisa, ela tinha. Pra trabalhar X coisa, ela tinha. Se não tinha o material físico, ela tinha alguma técnica, alguma coisa, porque vocês estudam com base em vários tipos de intervenções. Sim. Que muita gente não tem, principalmente os pais, por exemplo. Sim. E aí cabe o quê? O pai que não tem, buscar saber por meio de informação do Google, internet, sim, ou até mesmo procurar um TO para que ele direcione, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que essa sensação que você tá falando, de que a gente tem um repertório, assim, e não sei se isso é compartilhado para outros profissionais, eu acho que não é nem a questão de recursos. É como a gente trabalha com a atividade humana, quando a gente trabalha com o desempenho ocupacional, a gente na faculdade é bombardeado com a tal da análise da atividade, quem é TO sabe. E aí a gente, por exemplo, as professoras pegavam assim, um exemplo, brincar de bola. Essa era a atividade. Você tinha que descrever
tudo que era necessário para a pessoa desempenhar aquela atividade. Sim. E é tudo, não é só na esfera física, é na esfera cognitiva, na esfera emocional, é tudo, né? Então, assim, eu acho que é por isso que você tem a sensação de que, Juan precisa trabalhar a pinça, tá? Aqui um brinquedo. Porque a nossa mente, ela é condicionada a olhar a atividade, pera, ele precisa fazer isso, então Aí você chega no Armarinhos Fernando, ou em qualquer loja de brinquedo, e surta que nem é Ruama aqui. Sim. Porque você vê todos os brinquedos, você todos imagina os recursos. 1000 coisas que dá pra fazer. Exatamente. Então, às vezes, é muito comum. Você vai ver que com o mesmo recurso, o TO vai trabalhar com o paciente com neuro, o TEA, o dependente químico, o mesmo recurso. Uhum. Porque é isso, porque essa integração na atividade, ela é constante. Sim. Ele precisa de tudo para executar. E aí eu vou focar no que eu quero trabalhar. Entendeu? Perfeito. E vou adaptar de acordo. Eu preciso que ele pegue esse negócio. Ele não consegue, eu faço uma adaptaçãozinha aqui. Pronto, pegou. Sim. Entendeu? É isso. Você respondeu uma pergunta que eu fiz lá atrás, mas eu vou fazer de novo, mas aí você pode sintetizar se quiser, resumir. Mas o que faz, então, quando é que uma pessoa precisa procurar um terapeuta ocupacional? Uma pessoa, seja ela criança, seja ela adolescente, seja ela adulto. O que fez, então, quando ela tem que procurar um TO? Quando ela tem um impacto, um prejuízo, né? Nesse desempenho dessa atividade em questão. Quando eu falo nessa atividade, não é uma isolada, tá? Pode ser em várias. Sim. Enfim. Mas quando ele tem um impacto, tem um prejuízo naquele desempenho. Então, vamos supor, se o problema dele for neuro, teve um AVC, por exemplo, e ele voltou pro trabalho, mas ele não consegue mais comer sozinho. Ele precisa de tempo. Sim. Ele não consegue mais se concentrar como antes, tem um déficit cognitivo ali por conta de um traumatismo craniano. Certo. E também por uma questão física. Precisa de TO. Tá. Então, resumindo, seria toda vez que esse ser ele tem um impacto na área ocupacional dele. No tudo que envolve o desempenho ocupacional dele. No desempenho, exatamente. Então, eu tenho uma conhecida, na época que eu fazia um estágio extracurricular da faculdade, ela era TO e ela tinha um paciente de clínica e eu não lembro se a profissão dele se ele era músico ou se era uma coisa que ele fazia, ele gostava muito. E ele teve uma lesão de mão, ela era terapeuta de mão, que é uma das especializações de TO. Sim. Ela era terapeuta de mão, só trabalha com um membro superior, aí vai trabalhar com questões de ligamento, lesão. E ele teve uma lesão na mão. E ele não conseguia mais tocar. Ele tocava sax. Nossa. Como usa a mão, né? Exatamente. E ele queria muito voltar a tocar. E ela ficou trabalhando com iniciação, fortalecimento, pensando em todos os pré-requisitos para isso. Até que ele chegou na fase em que dava conta com uma adaptação. E aí, como dentro da terapia da mão, a gente também faz órteses. Não sei, o que é órtese? Órtese como que eu vou explicar? Com termoplástico, enfim, é como se fosse uma placa de plástico rígido, que quando você coloca na água em uma certa temperatura, ela amolece, e aí ela consegue moldar na mão ou onde precisar do paciente, depois quando ela seca, ela endurece, e aí ela mantém num posicionamento que precisa. Então, vamos supor, um paciente vamos supor, um paciente pós-AVC, que tá com hemiparesia assim, com o braço direito, enfim, tá com a mão aqui. Ele precisa de uma órtese para não dar encurtamento de tendão. Então, eu vou lá, no caso, a terapeuta de mão, vai lá, faz uma órtese para deixar num posicionamento funcional, que geralmente a posição funcional da mão é assim. Então, ele vai colocar uma órtese de posicionamento, porque tem vários tipos de órteses nomeados. Enfim, e aí vai manter a mão daquele paciente assim, para que não encurte. Porque a gente pensa o quê? No desempenho ocupacional. Se ele tá com a mão aqui, ele não pega nada. Se ele não pega nada, ele perde a função. Já era. Então, ele mantém aqui para que, conforme ela vai fazendo exercícios dentro da possibilidade daquele paciente, ele consiga retomar um pouco mais as atividades e ganhe um pouco mais de qualidade de vida, autonomia e independência. Que é isso que a gente busca dentro da saúde física e mental. Que é isso. Exato, perfeito. Exatamente. E aí, e aí ela fez a adaptação para ele conseguir tocar. Como o dedo dele não ficava no posicionamento que precisava para tocar, ela fez a adaptação e aí ele conseguiu tocar. Ela falou que na sessão ele começou a chorar porque ele ficou super emocionado.
Então é isso, ele não poderia não ser a profissão dele, mas era algo de grande importância, de significado para ele. Sim. Era uma coisa que eu caracterizava, era a identidade dele, era tocar, era uma coisa que ele gostava. Era um fazer humano, e aí era atividade e ela foi lá e reabilitou. Muito bom, É nossa, isso. muito bom mesmo. Fiquei feliz por ele. Também, quando ela contou, ai, que legal. É muito legal mesmo. E a gente fica assim feliz e orgulhoso por poder participar desses processos. É muito recompensador você ver que aquele indivíduo conseguiu alcançar alguma coisa que significava, né? Que consegue ter uma qualidade de vida boa com a ajuda do seu trabalho. Assim. Sim. Tem umas moças que eu sigo nesses dias, ela tava chorando porque Com certeza. uma criança dela tava fazendo uma coisa que todo mundo falava que não ia acontecer. Já tinha alta e ela viu um vídeo e ela começou a chorar, porque era uma coisa totalmente improvável. Ela não citou, claro, mas provavelmente era alguma questão motora. Era uma criança que tinha umas demandas sensoriais e estava conseguindo desempenhar, participando super bem nas atividades na escola, nas brincadeiras, participando do recreio também super bem. Que maravilha. Super legal. É muito bom esses momentos de superação, é muito legal. E uma outra pergunta que eu tenho é a seguinte: geralmente, na sua área também vai ter isso. Tá. Na psicologia nós vivemos e trabalhamos em diversas áreas. Tem hospitalar, tem a forense, tem a parental, tem um monte de área que dá pra você se enveredar por aí dentro da psicologia. Imagino que na fisioterapia, ó, na TO, eu acho que vocês ficam bravos com isso, não ficam? Quando pessoas... Já fiquei. É, Agora não mais. É um tabu. É igual Agora a psicólogo e coach. Entendeu? É igual a psicólogo quando fala desculpa, eu sempre fisioterapeuta. achei que coach era psicólogo também. Viu assim, só? Igual. Aí, ó, Não é? alfinetada. Aí, ó. Ai, gente. Não é coach, é coach, Vamos psicólogo, fazer um outro psicólogo. podcast do Davi explicando sobre as diferenciadas da psicologia. Ok. Deixa lá. Amor. Bom. Mas, por exemplo, na área da TO, existem várias áreas que dá pra você, sei lá, se especializar ou aprofundar. Uhum. Quais são essas áreas que dá pra você escolher aí, por exemplo? Eita, eu vou falar as que eu sei, mas pode ser que eu não tenha falado todas, tá? Não tem problema. Mas vamos lá. Tem. Geralmente os grandes grupos é reabilitação física e saúde mental. Uhum. Geralmente são esses os polos, assim. Então, dentro da saúde, da reabilitação física. Então, dentro de hospitais, em centros de reabilitação, ou no caso com pacientes neurológicos, enfim. Tem a questão da terapia da mão, que às vezes vem paciente neurológico ou vem por lesão realmente externa, então cortou a mão, enfim, aconteceu alguma coisa, os terapeutas de mão que vão trabalhar. Dentro da saúde mental, no caso, CAPS, CAPS álcool e droga, infantil, enfim, CAPS geral, que aí vai trabalhar com demandas mais de saúde mental. O TEA, que ainda, se eu tenho certeza que eu acho que eu não estou enganada, mas ainda se enquadra dentro da saúde mental. Sim. Então, ainda, apesar de parecer uma demanda física, ainda apesar de parecer que é uma reabilitação física, mas não, tem os que trabalham com autistas ainda estão dentro da saúde mental. Uhum. Então, tem essa área, dá para trabalhar com saúde do idoso, então dá para trabalhar em LPI, que no caso seria instituições de longa permanência, Uhum. Os asilos, casa de Sim. repouso. Dá para trabalhar também com crianças com câncer, que no caso da medicina tem lá a Casa Ronald McDonald, então tinha teola também. Dá para trabalhar em INASF, dá para trabalhar também em UBS, Dá para trabalhar em saúde do trabalhador, Uhum. Que aí o TEO vai lá analisar, como que tá aquele desempenho no trabalho, se precisa de alguma adaptação, enfim. Sim. A questão de ergonomia, enfim. E eu acho que é isso. Será que eu esqueci Foi alguma bastante área? áreas aí. Dá pra trabalhar em neonatal, com estimulação precoce. Então, você pode acompanhar aquele recém-nascido que nasceu com alguma síndrome, ou que nasceu prematuro, enfim. Você pode trabalhar dentro da UTI. Quando eu fiz estágio no extracurricular no Einstein, as TOs iam. Então, elas iam na UTI neonatal, elas iam no setor de internação das crianças com câncer, ou enfim, nos ambulatórios. A gente ficava no centro de reabilitação do Einstein,
mas elas subiam para os leitos, então era uma área ampla e vinham pacientes também para ser atendidos, enfim. Sim. Você falou do Einstein, vai fazer eu perguntar. O que você fez no Einstein nesse estágio? Então, lá era um estágio mais administrativo, então eu cuidava mais da parte burocrática, compra de materiais, confecção de materiais, às vezes eu fazia algumas coisas também, organização, mas eu também acompanhava alguns atendimentos na medida do possível. Sim. Porque era pacientes, né? Mas em si, outra classe, então nem sempre era possível acompanhar, um porque às vezes não queriam, outros porque, como a gente dividiu o espaço com eu, né? Eu era a única estagiária na época, com os residentes, então às vezes acabava que, vamos supor, era aquele paciente X, aí a TO e um residente. Uhum. Aí às vezes, ou 2 residentes, aí não dava pra ir é junto, gente, porque né? era muita gente, porque às vezes estava o paciente, o acompanhante, aí vinha a TO, mais 2 residentes e a estagiária. Comida e o bolo, Exatamente, então às vezes ficava meio lotado. E aí para pacientes neurológicos, às vezes é ruim, porque às vezes é aquela questão da atenção, imagina, desfoca muito, muita gente na sala, muita gente falando, então às vezes... Mas eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos muito interessantes, gente famosa, algumas também, que foi sensacional, assim, é muito legal. E aí foi de participar, assim, de ver. Teve um caso em específico, posso falar? Claro. Que eu fiquei super feliz, que era um ex-funcionário, era um funcionário, não sei se ele ainda tá, mas enfim, acabou que ele descobriu um problema cardíaco, sem saber, né? Ele não sabia, ele passou mal, enfim, foi pro posto, né, mais perto da casa dele, com dificuldade para respirar, enfim, aí foram fazer inalação e aí colocaram um remedinho para ajudar ele a respirar, um broncodilatador, só que ele tinha um problema cardíaco, enfim. E aí ele evoluiu com quadro de parada cardíaca, enfim, aí deu várias complicações e acabou que ele precisou amputar os dedos da mão, precisou amputar os dedos da mão, das duas, se eu não me engano, acho que só não sei se foram todos os dedos, mas comprometeu bastante. E o pé também, ele precisou tirar um pedaço do pé, enfim, e do outro, acho que alguns dedos. E aí foi muito difícil, porque ele tinha um filho pequeno, a mulher estava grávida, aí o filho na época ficou doente e ele internado, aí ele começou, nossa, foi triste, porque ele começou a ficar depressivo, né? Ele começou a ficar depressivo e a gente chegava, ele quase não falava, não dava nem pra escutar a voz dele, mas os psicólogos estavam fazendo um trabalho bem legal com ele. E aí a minha antiga chefe, né, no caso era a TO, então eu só acompanhava, ela fazia a questão de reabilitação de mão, porque ela era terapeuta de mão, então ela trabalhava para ele não perder a amplitude de movimento dos dedos, né, para ele não dar encurtamento de tendão e ele perder função. Então a gente fazia várias coisinhas assim de motricidade fina. Aí ele fez um brinquedinho para levar pro filho, foi super legal, né? Que bacana. Foi. Aí depois ele teve alta, aí ele voltou, trouxe o filhinho, o bebezinho que tinha nascido pra gente conhecer. Então foi um caso de inspiração, assim, mas foi um dos que me chamou a atenção. Mas tem os outros. Bacana. Show. Uhum. E hoje, como TO, você falou que trabalhei com o público TEA, mas eu quero saber um pouco mais. Você só atende TEA ou todos os públicos? Como é que qual que é a sua área de abordagens e qual é a sua área de atuação dentro da terapia ocupacional? Atualmente eu só estou trabalhando com TEA. Mas por conta das demandas, eu trabalho de segunda a sexta na clínica, e aí acaba que a maior parte das crianças que chegam são TEA, né? Mas eu já atendi outras crianças que, né, quando eu era de outras clínicas também, que não eram TEA. Já atendi crianças com demandas de TDAH, TOC. TOD nunca atendi. Nunca? Nunca atendi TOD. Tem um na clínica, mas eu não atendo ele, então não tenho muita experiência com TOD. Mas a maior parte é TEA, sim. A maior parte é TEA. Sim. E aí a minha experiência, eu acho que a minha experiência acabou ficando mais em torno disso, porque desde a faculdade eu acabei centralizando os meus estágios na área infantil, e na área infantil as demandas maiores eram autistas. Então aí acabou que eu me mantive aí nessa área. Sim. Até te escolheu. Até te escolheu, né? Literalmente. Você falou que já atendeu crianças sem ser crianças que têm TEA, que são TEA. E em termos gerais, me explica qual a diferença de abordagem, de tratamento
para uma criança que precisa de um terapeuta ocupacional, mas essa criança não é TEA, e qual que é a demanda ou necessidade de crianças com TEA ou crianças TEA em relação ao terapeuta ocupacional. Às vezes de um para outro e, em termos gerais, como é o tipo de abordagem para cada um deles? Tá, vamos lá. É difícil de explicar assim, porque às vezes a mesma demanda que uma criança neurotípica apresenta, o TEA vai apresentar. Uhum. E não tem a ver porque ele é TEA. Sim. Às vezes tem a ver porque ele tem dificuldade naquela área. Então, por exemplo, às vezes vai vir crianças que vai ter dificuldades de questões de atenção sustentada, atenção concentrada, que no caso, ou se concentrar, permanecer numa atividade por um período, ou se manter numa atividade que requer repetições constantes. Vamos supor um jogo, por exemplo, né? Que toda hora tem que jogar o dadinho e passar. E, né? É uma atividade que você tem que fazer isso várias vezes. Sim. E para uma criança que tem dificuldade atencional e está independente se é TEA ou não, é difícil. Então, pode ser que isso seja uma demanda do neurotípico e do atípico. Pode ser que não seja necessariamente do autista. O que é que eu sinto que tem diferença quando eu vou atender o TEA? Quando realmente esse desempenho ocupacional em diversas áreas. Então, não é nenhuma coisa específica. O que eu tô falando com base nos pacientes que eu atendo hoje, tá? E tudo vai depender do nível de suporte que ele precisa. Se for o nível 1, às vezes ele vai ser mais tranquilo numa área, depois numa outra ele vai ser mais difícil. Enfim, se eu estiver dando muita... você avisa. Tá indo bem, muito bom. Então, por exemplo, o que eu sinto que é diferente? Às vezes os pacientes com TEA chegam deixando de apresentar alguns desempenhos que não necessariamente é porque ele é TEA, mas por uma questão de comportamento e por uma questão, às vezes, familiar. Sim, perfeito. Agora você está colocando uma coisa muito interessante, que muitas das vezes a criança TEA, ela vem com dado comportamento que muitas das vezes é julgado porque ele é TEA. E não necessariamente é porque ele é TEA, porque alguma situação disfuncional dentro da vida dele está afetando, mas os pais o julgam aquela situação porque é porque ele é autista, é porque ele é isso e aquilo. Esse é um problema. Isso é um problema, porque nem sempre o comportamento que aquela criança tá tendo é porque ela é autista. Às vezes é porque ela é criança. Exato. Né? O problema da rotulação, né? Da rotulação, exatamente. É que eu brinco, né? Que parece que o cérebro da criança típica, ele precisa, porque ele não tá maduro. Mas porque a região frontal ainda não tá pronta. O lobo frontal não tá ainda pronta pra lidar com a frustração. Então, vamos ter... Mas a do TEA tá, né? A do TEA veio pronta, entendeu? A do TEA veio totalmente... Entendeu? Sim. Não faz algumas coisas muito sentido pra mim. Sim. Mas é aquilo, é o olhar viciado do profissional. Porque, assim, eu até brinquei com uma colega que o meu filho, eu fico acompanhando o desenvolvimento dele, enfim. Pode ser que um dia eu descubra que ele é um TEA nível 1? Pode. A princípio, ele tá dentro do desenvolvimento que eu acredito. Comum, né? Dentro do desenvolvimento típico. Mas pode ser, porque os TEAs nível 1 passam. Eles passam fácil, porque é muito próximo da linha de desenvolvimento. Sim. É coisa sutil. Você vai perceber, sabe onde você vai perceber? Você vai numa escola. Você vai perceber no trabalho. São as crianças que enfim. Não vou devagar. É fácil de passar. Então, eu sei que pode ser. Mas, meu filho é neurotípico. Então, às vezes, a birrinha que ele tá fazendo ali é normal, é de criança. Mas o meu paciente não pode. Entendeu? E não tô falando que a gente tem que reforçar, tá? Não tô falando que você tem que falar, não, faz birra, mas não é isso. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente também tem que saber o que esperar. Sim. É uma criança. Então, é óbvio que se você tá tirando uma coisa que ela quer, óbvio que ela vai ficar brava, né? Se ela tá no parquinho e você tá falando que ela tem que entrar, você não quer que ela chore? Entendeu? Sim. Por uma criança que não tá pronta pra lidar com a frustração, não tá pronta pra... você é a ponte de suporte naquele momento, né? Enfim. Mas, então, voltando ao assunto da questão dos pais,
Às vezes eu vejo que às vezes a criança vem com demandas que não são por conta do autista. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que eles chegam na minha sala, tem que tirar o sapato pra entrar, porque é tatame. Certo. Aí eles chegam e ficam assim, ó. É por questão motora? Não. É porque ele não consegue tirar o sapato? Não. É porque ou ele não foi estimulado, porque foi tudo feito pra ele, porque pra ele não... Ele faz... tal. Entende? Entendi. Acontecia muito na clínica que eu trabalhava. Acontece. Dava um chorinho, assim... Olha o que acontecia na clínica que eu trabalhava. Tinha recepção e as nossas salas ficavam depois de um corredor e tinha um banheiro e depois as nossas salas. Uhum. Os pais das crianças que tinham TEA, das crianças autistas, esses pais, eles ouviam qualquer chorinho e iam na porta da sala. Sim. Como a gente queria morrer, porque assim, Sim. essa birra é normal, esse chorinho é normal. Pra quê? Porque ela vai se frustrar. Sim. Mas faz aí. A gente dava muita autonomia, tipo, faz aí. Sim, vai, exato. vamos ver. Mas aí não, os pais ouviam na recepção, às vezes fingiam ir no banheiro, porque, tem que passar pela recepção pra ir no banheiro, Sim. e ia pra sala. Aí a gente tinha que sair da sala e falar, olha pai, tá tudo bem, ele tá chorando sim, você tá ouvindo o choro dele, não é nada demais, não estamos batendo no seu filho, só que ele vai passar por essa situação aqui, porque ele precisa aprender, porque senão ele fica muito dependente, né? Os pais criam essa dependência. Criam, que dentro da saúde mental a gente chama de codependência, Isso. né? Mas, é uma ressalva assim, é medo da desorganização da criança, porque... Vamos ser sinceros que dentro do espectro autista às vezes, é muito mais exacerbado. Então, o que a criança neurotípica ficaria, 2 minutos chorando porque ficou triste com alguma coisa, ele pode ficar por horas chorando, desorganizadaço. Então, às vezes, os pais, por medo disso acontecer e por aquilo, eles convivem com a criança, sabe o que a criança gosta, sabe o que fazer, talvez, para a criança se distrair, que é aquele, né, a gente vai redirecionar a atenção para que ela não chore, não se desorganize. Eles tomam essa posição de superproteção. Uhum. Só que o que eu não tô falando que não tenha. Você tem que redirecionar realmente, você tem empatia, você tem que tentar acolher, porque realmente eles têm dificuldade. O problema é quando você limita aquela criança. Sim. Você Então, não permite que ela dê um passo a mais. Deixa eu ver até onde vai isso aqui. Gente, porque assim, você não tem como evitar a frustração. Exato. Igual, a gente tá em sessão, tem pacientes que o limiar de frustração é baixíssimo. Sabe? Tem paciente meu que ele olha, se ele olhar a atividade e ele achar que ele não consegue, ele já começa. Sim. Aí eu tenho um que ele provoca vômito, é um absurdo, assim. Eu falo, dá uma segurada, amigo, calma que você consegue. Mas eu vou falar, não, você não quer isso? Não, ele precisa tentar. E a frustração, ela vai estar em todos os momentos. Não tem como proteger, não tem como você evitar. E a frustração vai estar presente, às vezes, em ele tentar tirar o velcro do sapato e não conseguir. Uhum. E eu tô falando que você tem que ficar fazendo a criança tentar. Não, você é o suporte, entende? Então, assim, não limite seu filho acima do que ele precisa. O transtorno já vem, ele já tá ali, já é limitante em alguns aspectos. Você não precisa limitar ele mais do que isso. Entendeu? Sim. Só que isso é difícil. Então, mas isso é da criança. Então, tem paciente que chega lá, você fala, vamos tirar o sapato? Aí eu vou tentando, né? Aí primeiro eu faço, aí ele fica assim, aí eu pego a mãozinha, coloco, olha lá, você consegue. Tem paciente que agora, filho, ele chega, ele tira o sapatinho, ele tira a meia e coloca a meia dentro do sapato. Aí, ó, e o pai achando que não pode. Detalhe, mas é paciente com controle postural péssimo, tá? É paciente que senta assim. Sim. Então, que é difícil pra ele fazer isso aqui. Não tem controle postural pra desabotoar. Mas faz, né? Mas faz, porque tem um incentivo. Ele teve oportunidade. Se você não deixa seu filho explorar, ele nunca vai entender que é uma possibilidade. Ainda mais o TEA. Porque eles criam rituais, né? Não todos, mas eles têm essa tendência de automatizar as coisas. Então, se tem a minha mãe que faça pra mim, por que eu vou fazer? Exato.
Não é verdade? Até eu, se minha mãe viesse aqui, lavasse minha roupa, fizesse tudo que eu queria, fizesse minha comida, estaria ótimo. E é óbvio, a criança típica também acontece. Sim. Voltando ao assunto da criança, às vezes a criança típica também vai chegar assim. Eu falo, não tô acreditando. Sério. Que a criança não come sozinha com essa idade. Entendeu? A criança não consegue comer sozinha. Beleza, realmente a criança não consegue comer sozinha ainda. Mas o estímulo tem que estar ali. Sim. Porque quando ela estiver preparada, ela vai desempenhar. Se você não dá o estímulo, quando ela estiver preparada, ela não tem repertório. Exato. Ela não teve convívio, ela não conviveu. Você vai deixar a criança ter 4 anos pra você apresentar a colher? Você entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então a minha criança não come sozinha. Eu tenho crianças com 2 anos que ainda não acho que agora a maioria come, mas tinha uma que não come sozinha. Come, realmente. Mas o talher tem que estar ali, entendeu? Ela tem que ver, você tem que dar o conceito do objeto e está além do TEA, né? Sim. E só que às vezes a gente, como pai, eu falo, a gente tende a fazer isso por conta do trabalho que dá. Sim. Ou, no caso do TEA, me desorganizar tudo, não, por aqui. Tô aqui, tô isso aqui. Eu não tô falando, eu não tenho filho autista, tá, gente? Eu trabalho com eles, mas é o que eu falo pras meninas, gente, a gente fica 1 hora com ele. Imagina você ficar o dia todo com a criança. É óbvio que você vai tentar fazer pra ela não chorar, mas na medida do possível vamos tentar garantir que ele consiga se virar. Né? Se virar sozinho. Isso. Então acho que essas são as dificuldades de diferença. Quando a criança é típica, os pais deixam mais independente, parece. Chegam com demandas mais concretas. Quando é dentro do TEA, às vezes os pais não sabem nem me falar as demandas. Sim. Já começa porque às vezes não sabem o que eu vou fazer, né? Não sabem que eu sou TO. Não sabem nem pra que é. Aí às vezes tem que explicar o que a TO faz. Dá uma masterclass ali sobre TO. E aí às vezes o pai chega e fala assim, tá, quais essas demandas? Não sabe. Meu filho é seletivo. Meu filho é muito seletivo, não come quase nada. O menino come. Tá, e o que você queria começar introduzindo? O que você achava importante? Não sei. Porque aí eu tenho que, como profissional, eu tenho que tentar nortear esse pai. Olha, eu acho que isso aqui é importante a gente começar por aqui. Ele tem uma preferência por cores amarelas. Vamos começar a introduzir uma batata, porque é dentro da cor amarela que ele gosta. Então a gente tenta aí, depois a gente vai ampliando. Então a gente faz isso, sabe? Perfeito. É isso aí. E quais as demandas mais recorrentes, assim, mais costumeiras dentro do TEA que você tem recebido? As mais recorrentes. As mais recorrentes? Eu não sou formada em integração sensorial, tá? Eu estudo atualmente, eu tô focando minha área de atuação em estudar integração sensorial, porque eu pretendo fazer a certificação internacional, e aí sim eu vou poder aplicar a integração sensorial. Mas as demandas que eu vejo são questões sensoriais, a maior parte delas. Então, defensividade tátil, que são crianças que sentem como que eu vou explicar? Calma. Sentem as informações da pele, na boca, enfim, na questão tátil de uma forma diferente, mais exacerbada do que outras pessoas. Então, talvez isso aqui em você é tranquilo, nele vai desorganizar ele absurdamente. A etiqueta da roupa que te incomoda nele, ele não vai conseguir se concentrar em mais nada, porque aquilo fica incomodando. Sim. Né? A textura da comida que você fala, é horrível, mas deu pra engolir, ele não consegue nem, sabe, tipo, encostar na língua, que pra ele, um pente no cabelo. Então, defensividade tátil é um deles. Questões de questão postural, no caso de dispraxia, que a gente chama, que tá relacionado no caso, ideação, planejamento motor e execução. Tá. Então, tipo, eu sei o que é isso aqui, é uma garrafa. Não rosqueia não, que essa garrafa tá perto de rosquear. É uma garrafa, por exemplo. Isso é a ideação. O que eu posso fazer com ela? Eu posso deitar, posso tacar água na cara do Davi, brincadeira. Por favor, não. Não, eu posso amassar, eu posso chutar, enfim. Eu tenho um conceito do objeto, aí eu penso, vou planejar o que eu posso fazer. E aí eu vou lá e executo. Os TEAs às vezes têm dificuldade de entender o conceito do objeto. Então, são crianças que vai ver essa garrafa, ela não sabe, ela não consegue pensar em possibilidades do que ela pode ser, ela não sabe pra que serve. Sim. Entendeu? Às vezes ele vai saber um exemplo que é pra tomar água, porque ele tá vendo a água e já viu alguém tomar. Mas vamos supor, se eu mostrar às vezes uma bola,
a criança vai jogar. Sim. Se você falar, vamos brincar sentada, ela não consegue. Aí se eu mostrar um lápis, ela vai tacar na boca. Ou ela vai jogar fora, ela vai jogar longe, ela não tem o conceito do sobre pra que aquele objeto. serve aquele objeto. E aí ela sempre vai acabar, às vezes, recorrendo para questões muito primitivas. Sim. De lançar as coisas, ou enfim, é um exemplo. Sim. E aí, consequentemente, às vezes vai ter problema para planejar o que vai fazer. Uma pergunta, você tá falando aí, me lembrou de um caso que tinha na clínica, que uma criança, ela comia giz. Isso também entra nessa ideia de conceito do objeto? Entra, e pode ser por várias coisas. Pode ser por não saber exatamente. Então, é uma questão de praxis. Então, às vezes, ela não tem o conceito do objeto, não sabe como planejar ou usar, e, consequentemente, ela não vai conseguir executar nem o que, porque ela não planejou nada, não sabe para que serve. Pode ser por uma questão de deficiência intelectual grave, e aí acontece também, não necessariamente tá dentro do TEA, né? Pode ser por uma questão de, que eles chamam, às vezes, de... eu esqueci a sigla. Eu não sei, eu acho que a sigla é feia, pica, mas eu não sei o que significa. Para. Se você não tivesse dito, eu nem tinha prestado atenção. Enfim, eu não sei o que significa exatamente, mas é como... Não é pica-malácia? Não. Não? Não, pica-malácia é aquela na gestação que, não é? Que tem vontade de comer coisas absurdas. Certo, então não esse transtorno, a criança coloca tudo na boca, independente do que é, seja comestível ou não. Certo. Então pode ser que às vezes esteja presente. A minha área sensorial é absurda, né? Tem muita coisa. Pode ser por uma busca proprioceptiva. Então, às vezes a criança, por exemplo, tem uma defensividade tátil e aí ela aumenta a entrada proprioceptiva para poder inibir a questão tátil. Porque... eu vou começar a falar devagar aqui, mas enfim. Dentro do tratamento de defensividade tátil, a gente usa alguns protocolos de trabalho a questão vestibular, que é a questão do labirinto, e proprioceptiva, movimentação ativa do corpo, contração e flexão flexão e extensão de musculatura, enfim. E esses estímulos meio que inibem a questão tátil. Então, a criança que tem defensividade tátil, por exemplo, às vezes ela pode fazer sobreuso da propriocepção para poder o corpo dela, o cérebro dela faz sobreuso de alguma atividade ou de uma informação proprioceptiva, morder, fazer muita força para poder inibir a questão tátil, para poder ela conseguir minimamente sobreviver, digamos assim. Então, pode ser isso também, pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Mas não necessariamente. Mas digamos que sim, pode ser uma possibilidade de não saber para que serve o giz, então ela vai enfiar na boca. Não é isso, ela vai comer. Eu tenho uma paciente que é difícil nesse sentido. Mas ela, a gente acha que não é só uma questão de autismo. A gente acha que tem outras coisas associadas também. Porque ela tem... Eu desconfio de uma questão generalizada, assim, né? Ou um DI, ou realmente algum... O que é DI? É deficiência intelectual. É porque assim, Desculpa. Eu até sei, mas às vezes o pessoal não sabe o que é DI. Isso, deficiência intelectual. Então, às vezes a gente desconfia de uma deficiência intelectual grave, que aí faz com que, às vezes, ela não consiga realmente ter o conceito do ambiente. Até pra andar, ela é difícil. Ela anda assim, é um perigo. Sim. Eu não consigo... A sala que a gente atende é cheia de tatame e colchonete. Eu morro de medo de atender lá. Sim. Porque ela é tipo de paciente que ela sobe, ela se joga. Agora ela parou de fazer isso. Mas ela subia e se jogava, aí ela cai, ela tropeça, tem dificuldade proprioceptiva absurda. Então, o controle postural é muito ruim. Ela é bem não tem um certo equilíbrio. Não tem. Então, e ela é uma das pacientes que é isso. Tudo que se apresenta, ela taca na boca. Ou ela só chacoalha, é isso que eu te falei, o repertório. Ou ela só chacoalha, ou ela coloca na boca. Não explora, ela não tem uma exploração da atividade, do brinquedo de uma forma mais ampla. A gente estava falando sobre os pais sobreprotegerem, colocarem essa ideia de ele é TEA, então é por isso que ele é assim e tudo mais. Agora vamos pensar em como é que os pais podem colaborar no desenvolvimento. Como é que você vê os pais colaborando? O que eles podem fazer para colaborar no desenvolvimento das crianças? De modo geral? Vamos pensar no TEA primeiro, então... vamos pensar só no TEA, nesse primeiro momento. De modo geral, acho que a psicóloga que infantil já veio aqui já falou bastante sobre isso, mas vamos pensar no... Dentro do TEA. Isso. Vamos pensar. Primeiro de tudo,
Crianças, brinca com seu filho. Uhum. Porque a principal atividade, a principal ocupação da criança é brincar. Uhum. É por meio dela que ela vai aprender a fazer as coisas. Sim. Então, se a criança ela não brinca, ela consequentemente vai ter um prejuízo na aprendizagem. É porque a atividade da criança é o brincar. É o brincar. É o né? brincar. Não tem pessoal, outra. O pessoal às vezes acha que a TO só brinca. Realmente, eu brinco, porque é a atividade dele. Mas eu brinco com propósito. Exato. É uma das coisas que passa psicólogo infantil. Quando tá lá, e aí eu até. Quando eu atendo criança, eu não tenho tantos pacientes infantis, eu tenho 2, para ser mais exato. E eu estou tentando não mais atender. Eu falei até pra moça da clínica, não coloca mais ninguém, criança, porque eu não tenho aptidão. Eu atendo, eu dou o meu melhor, eu acho que eu dou o melhor, porque senão os pais tinham tirado do atendimento. Só que eles vão pra sessão, e aí eu falo, olha pai, é o seguinte, o seu filho vai entrar aqui, vai falar que brincou. Eu falei, é verdade. É verdade. Ele brincou, mas eu brinquei e falei, e mais, eu fiz mais que ele, hein? Falei, eu brinquei e fiquei observando em tudo que acontece na brincadeira dele, porque o Sim. brincar é o lúdico e eu vou ter que usar isso ao meu favor, Sim. a terapia. Então, se você vai perguntar pro seu filho assim, o que você fez hoje? Brincou? Ele brincou, é verdade. Eu não. Eu falei, eu não brinquei não. Uhum. Então, mais ou menos isso. Mas excelente quando ele fala que ele brincou. Sim. Porque sinal que ele fez, ele fez sem nem perceber. Uhum. E isso é... Eu tive um paciente meu que... Ele tava bravo com o mundo. Tava revoltado. Tava revoltado. Aí a gente foi trocar de unidade. E aí eu fui falando assim, olha, mas aqui não sei o quê, porque, olha, amanhã eu não te atendo. Você não me atende? Aí eu te atendo sim. Mas por que ele quis dizer que eu não atendo? Porque eu atendo numa sala que pra eles é parque. Uhum. Então, na cabeça das crianças, eles vão brincar. E ótimo, porque é isso mesmo que eu quero. Eu quero que eles me vejam como parceira de brincadeira. Eu não quero que eles me vejam como a terapeuta chata que fica impondo as coisas pra ele. Porque é isso, se não tem vínculo, ela não vai fazer nada com você. Esquece, se você não tem vínculo com aquela criança, ela não vai fazer. Exato. Eu fico feliz quando eles vêm correndo, por exemplo, pra sala. Eu fico... Eu tenho um paciente que ele é muito bom. Ele chega e já entra na sala. Nem espera. Foi ótimo. Não tendo ninguém, não atrapalhando ninguém, vai embora. Vai lá, já vai pegando os brinquedos e tal. É isso. E é isso. E a outra, se a criança não tá motivada, se ela não tá interessada naquela atividade... Não tem processo. Eu não tô falando que, não quis, não vou fazer. Não, mas você tem que tentar a todo instante tornar aquela atividade legal. Eu tenho um problema. Não vou falar que teve algumas crianças que já fizeram a atividade chorando. Já. Sim. Mas por quê? Porque naquele momento eu entendi que era uma questão de comportamento e eu precisava manejar. Não tinha o que fazer. Sim. Não era uma demanda difícil, não era uma questão que... Não era. Mas eu tento a todo custo. Porque aquilo me dói na alma. Me dói na alma ver meu filho. Me dói na alma ver meu paciente chorando. Entende? Você falou meu filho aí, assim, vou abrir o que você falou antes do podcast. Você estava revoltada aqui porque você é uma terapeuta coruja. Né? Eu sou. Não mexe com os pacientes. Eu sou mesmo. Então, assim, eu odeio ver eles, de certa forma, sendo injustiçados. Ou sendo taxados, rotulados de alguma forma. É horrível. E ver eles em sofrimento é muito difícil. Principalmente em coisas que deveriam ser legais. Me dói na alma ver uma criança que não gosta de brincar. É triste, mas é o que acontece. Muitos dos meus pacientes têm dificuldade. E aí, o que eu vou trabalhar com ele? Motivação interna. Sim. Antes de eu conseguir o desempenho ocupacional dele sucesso, antes de eu pensar no planejamento motor maravilhoso, no controle postural, eu quero que ele curta a atividade. Se ele curtir, ele vai fazer. Se ele fizer, o cérebro dele vai me dar uma resposta adaptativa maravilhosa e ele vai conseguir executar. Entendeu? Então, assim, ele precisa estar engajado. Mas isso é uma coisa específica da minha sessão, tá? Sim. Outras abordar. Cada profissional tem sua... Por isso que a equipe multi é tão importante, né? Que cada um tem sua esfera. Mas, enfim... E aí eu falei, ele falou, você não me atende, mas justamente por isso, porque é uma das sessões em que ele vai pra lá, que ele consegue
hoje eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Aí dentro do que ele escolhe, eu vou dando umas adaptadas. Claro. Das Aí vai demandas que você ele com o seu roteiro. precisa. Aí eu, exatamente, entendeu? Às vezes eles não querem, então a gente faz um combinado, não, então você vai fazer isso, aí agora... E é isso, e na cabecinha dele, eu não atendo. É. Então eu falei, eu te atendo sim. Sim. Aí ele ficou Mal quieto. sabe ele o repertório que tá na cabeça da TO. Exatamente, mal sabe ele, né? Então, é essa questão, assim, às vezes a gente é taxado como que brinca, mas brincar é importante. E como Sim. pai, você precisa ter esse momento com seu filho. E quando eu falo ter momento com seu filho, é ter momento com ele. Então, É parar e estar com ele. é parar e estar com ele. A criança sente quando você não tá interessado em brincar. Uhum. E isso eu falo quando eu não tô afim de fazer aquela brincadeira que a criança tá, ela percebe. Ela não é ingênua. Ela sabe que você não tá afim de fazer aquilo. Entendeu? E ela não vai se motivar. Vou ficar brincando com esse Zé. Ela aí que não quer brincar comigo? Não é verdade. Entendeu? Então, assim. A gente também é assim. Exatamente, né? Vou ficar, se você não quer conversar comigo, eu vou conversar Você com quer você. falar até que hora, né? Exato. Mas vale lembrar que do autismo, a socialização é difícil. Então, assim, não todos, mas tem crianças que vai ficar muito bravo, vai virar de costa. Então, dentro da possibilidade, então, tente trazer brinquedos que estimulam, porque meus pacientes são assim, eles têm, você percebe que uma boa parte deles tem muitos recursos, os pais compram as coisas. Sim. Mas eu não sei se compra e toca e deixa aqui, ou se compra e tenta minimamente participar daquela brincadeira. Isso que é importante. Por mais que... Você acha que os pacientes dão as costas pra mim também? Acho que dá. Dá. Eu tenho um que tá com ciúmes lá do irmão, que depois dessas férias eu falei, quem é essa criança? Que ele voltou, não querendo saber de mim. Eu falei, fulano, você tá de brincadeira, né? A gente tinha uma relação uma bacana relação aqui. boa, uma parceria, não quer mais, não fica mais. Mas por quê? Tem um irmãozinho pequeno, é aquilo. Vamos analisar o contexto. Tem um irmãozinho pequeno, tá com ciúmes. E ele tá fazendo isso agora. Antes ele brincava super comigo e não sei o que. Agora ele cata os brinquedinhos. Aí ele vai lá pro outro lado da sala. Aí ele brinca. Aí eu chego, fulana. Chato, nossa, eles devem me odiar. Aí eu falo, e aí que você tá vendo? Aí ele sai. Então, assim, mas eu tô ali. Eu tô tentando. Ótimo. Tem que insistir, né? Sim. Não desista. Então, assim, desliga a TV. Desliga a TV e vai brincar. Entre você e a TV, o seu filho vai preferir a TV. O que eu quero dizer é que talvez o seu filho não tenha capacidade de excluir a TV e ficar brincando com você. Sim. Talvez ele não tenha essa capacidade de... Sim. Ele não tem essa habilidade. Isso, sabe? Tudo Falei uma faz. palavra errada. Mas não a capacidade no sentido de ser capaz da coisa. Talvez ele não esteja pronto pra fazer aquilo naquele momento. Ele não consegue, entendeu? Então, assim, e isso tá além porque se eu pegar uma criança de 2 anos, talvez pra ela vai ser difícil. Porque eu falo pra esse já teve vezes de eu querer que meu filho brinque, a TV tá ligada e ele, do nada, ele tá aqui, aí do nada ele tá assim. Aí eu falo, fulano, aí eu já não, tá bom. Aí eu dou uma disfarçada, bem que daqui a pouco, pum, desliga a TV. Entendeu? Porque se eu quero que ele foque em alguma coisa, porque que ele ainda não tá pronto pra ter essa atenção. Às vezes a gente não consegue. Você consegue ler assistindo? Não, odeio. Eu quero ler, eu tiro tudo. Eu não consigo. Isso. Não sei se eu tenho TDA, mas eu tiro tudo. Então, mas é isso, porque você não consegue aproveitar 100% Silencia o da celular. atividade se você tá com distrações. Existem momentos que precisa, como por exemplo, dirigir. Você precisa conseguir se concentrar e inibir os estímulos, mas tudo tem seu propósito. Então, se você quer que seu filho esteja ali, engajado com você, brincando, propicie esse momento. Se você quer que ele aproveite... Prepara o ambiente pra isso. Né? Exatamente. Se você quer que ele brinque com uma coisa específica, então, assim, tente tornar aquilo legal. Atrativo, né? Mostre pra mais ele do que a Dora Aventureira, mais do que o Mundo Bita, sei lá. Mostre pra ele que aquilo é legal. Mostre possibilidades de brincar com aquilo. Enfim, incremente o repertório de brincadeira dele. A imaginação da criança é enorme, gente. Exatamente. Talvez o TEA não. Mas sim, aí você vai ser essa... Mas isso é difícil pros pais, porque os pais estão... Gente, a gente que é pai, mãe, a gente sabe, é cansativo. E a gente tá com um desenvolvimento típico, imagina do neurotípico. Eu não julgo, não, é difícil mesmo. Mas esses momentos são importantes, entendeu? E essa questão de independência mesmo. Então, tipo, meu filho não sabe tirar o sapato sozinho. Mas incentive, mostra pra ele.
Vai mostrando. Ó, Uma hora ele vai aprender. Eu vou né? lembrar uma mãe de um paciente que é autista, Uhum. é o Samuelzinho. E a mãe dele, eu não vou citar porque pra mim é orgulho citar. Pensa numa mãe aplicada. Pensa numa mãe que ia pra cima buscar recurso. Ela era melhor que a gente às vezes, sabe? Como terapeuta, Sim. não na graduação, no caso, mas com as intervenções. Ela tinha tudo na casa dela. Bonitinho. Ela colocava sensorial, qual é o nome? Recursos sensoriais, tipo, a rodo. Eu falei, essa criança, ele é autista, tal, o Samuelzinho, mas como ele era bem desenrolado e desenvolvido por conta da mãe dele. Porque ela mandava pra mim vídeo, ela tem até um Instagram onde ela fala disso, né? É que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela coloca lá a vivência dela com o filho dela. E, ela tem trabalho, ela é autônoma, ela corre pra lá e pra cá, mas a prioridade dela é o filho dela. Ela não é essas mães, como se fala, podadoras, ou então limitadoras. Não, ele é até, coitado. Não, ela deixa ele lá, ela vai e desenrola com ele. Sim. E vai embora. E pra mim era orgulho, ele foi meu paciente por um tempo. E assim, eu ficava muito feliz, porque ele vinha... A gente fala, né? Você deve falar a mesma coisa, que a gente só tem 1 hora com eles e o resto é com os pais. E quão importante é essa vivência dos pais para o desenvolvimento. Eu não me preocupava com ela. Com os outros eu falava, tá, olha, desenvolve mais isso, aquilo ali. Com ela não. Eu nem... Ela vai mandar foto pra mim, ela mandava no WhatsApp, foto, vídeo dele fazendo e tal, e eu reforçando positivo, pô, bacana, legal, continua, né? Sim. Então eu nem me preocupava. Vai desenvolver, ela vai embora. E era bem legal. É incrível. E é incrível quando o pai tá empenhado. O pai né? tá empenhado, assim, é óbvio, né? Talvez a gente, eu não sei o nível de suporte que o seu paciente precisava, mas talvez seja muito mais fácil a gente ver isso em níveis mais, né? Nível 1. Eu acho que ele 2. tava no nível 2, porque ele verbalizava já algumas coisas. Ele tinha 2, 3 anos na época. É uma coisa que eu sinto diferença. Quando o paciente... Eu sei, gente, que não se usa mais esse termo leve, moderado e severo, tá? Mas eu vou usar o termo leve no sentido de demandas, tá? Então, é óbvio que quando a criança ela vem com demandas mais leves, é muito mais... não tô falando que não deve ser difícil do mesmo jeito. Os pais com certeza passam pelo luto ali do diagnóstico do mesmo jeito. Com certeza, igual. Porque, querendo ou não, você tem que desconstruir toda aquela criança que você idealizou, criou, né? tem que ser desconstruída. Porque ali agora vai ser um novo futuro, você vai saber que ela vai ter algumas limitações e que você vai intervir, né, com ajuda profissional, e a gente vai trabalhar para o melhor desempenho e, né, Deus abençoe para que realmente dê certo, mas alguns momentos vai ter momentos em que o diagnóstico vai bater. E, enfim. Mas talvez pra gente sentir isso em crianças com demandas mais leves, seja mais fácil. Eu acho que o mais difícil mesmo é quando as demandas são muito graves, sabe? Quando o paciente é o não verbal, Sim. é o que se desorganiza muito, é o que, tipo, é muito rígido. Muito mais estereotipias. Muito. Nem estereotipia, mas rígido de comportamento, é agressivo. E aí a gente vê um desgaste nesses pais. E aí fazendo um link, como você pode ajudar? E aí eu vou levar pra você. Faça acompanhamento psicoterapêutico também. Sim. Porque você, como pai, precisa também. Sim. Porque é isso, eu vejo muitas vezes, porque a gente, pai e mãe, tende a se doar tanto pro filho que a gente anula a gente mesmo, né? Você vive ali, e às vezes quando seu filho é muito comprometido nesse sentido, você acaba vivendo a vida dele. É verdade. E aí você faz o cuidar dele ser a sua função total de vida. E não tô falando que isso é um problema, você tem que cuidar do seu filho mesmo. Mas você precisa estar bem emocionalmente. Você tem que estar bem pra ele estar bem. Você precisa estar bem pra ele estar bem. E aí, talvez, o psicólogo, o profissional, vai te ajudar nesse processo. Sim. De saber até onde você tá ajudando, até onde você tá limitando. Exato. Né? Exatamente. Porque eu, como TO, eu vou olhar o desempenho ocupacional. Eu vou falar, não, ele pode fazer isso, mãe. Pode deixar ele fazer. Incentiva ele a fazer. Mas... você se policiar pra não fazer isso em outras coisas, é o psicólogo que vai te ajudar. Exato. Você ter esse filtro Esse filtro, né? A Gleice, não sei se você assistiu o podcast, mas a Gleice, ela é autista. Eu vi. Tem o filho autista
e ela atende pais de filhos autistas. Então, por exemplo, essa seria a melhor pessoa Exatamente. para o pai que tem um filho autista Uhum. passar com ela. Por quê? Porque ela tem total... Ela é autista, ela entende do rolê, né? Ela entende do rolê, ela tem um filho que é autista. Então, ela, assim, eu tô fazendo até o jabá aqui pra ela, mas ela seria a pessoa ideal para um pai de filho autista passar pra entender tudo isso, porque propriedade acho que ela tem de sobra, né? pra isso. Não só propriedade, eu acho que é Vivência, uma né? motivação. Sim. Porque às vezes o pai que tem um TEA nível 1, nossa, ele tá totalmente desestruturado, porque ninguém quer ter um diagnóstico do seu filho de TEA, mas acontece. E às vezes ele vai ficar pensando, porque ele vai ver o TEA nível esse aqui fala, mas aquele outro ali fala também. Fica mas comparando. Fica comparando, mas aquele ali também é nível 1, mas é igual o garoto do The Good Doctor, sabe? Tipo assim, um exemplo. Sim, Vai sim. ficar pensando que o filho dele vai ser robótico, enfim. E aí ele vai precisar, mas aí quando você olha um TEA aqui, trabalha, é casado, tem filhos, tem todo o seu desempenho ocupacional, mesmo que tenha suas dificuldades, motiva. Você pensa, não, peraí, Dá tá tudo perdido. Exato, dá pra ter uma vida ali, né? Dá, né? E aí ela talvez, talvez ver, porque é difícil realmente eu gosto muito de seguir, né, de seguir redes sociais no Instagram, como eu tô nesse mundo aí, eu gosto muito de ver pessoas que têm diagnóstico recente, depois de adulto. Ela tem. Então. Ela teve no ano passado. E eu gosto muito porque, como são pessoas que conseguem verbalizar todas as questões de sentimento, que sentiram, o porquê que eu fazia tal coisa, foi, sensacional, né? porque eu penso, mas o meu paciente que não fala, talvez ele possa sentir isso também, cara, e ele não consegue falar, imagina o nível de angústia, sabe? Aí, eu fazia isso, eu sigo uma que ela fala que quando ela era pequena, o pessoal falava que ela era muito vaidosa. Porque ela ficava se olhando no espelho a todo momento. E mal sabiam eles que ela ficava treinando expressão facial. Pra ver se era condizente com o contexto que ela estava vivendo no momento. Então ela treinava expressões de feliz, expressões de triste, porque ela tinha o tal do masking, né? Que é muito característico em mulheres. A gente, mulher, é uma coisa de doido. Essa capacidade de se adaptar. Então ela ficava olhando como as outras meninas se comportavam pra ela fazer igual. Sim. E aí ela era olha o esforço que ela tinha. Olha o esforço. Então eu gosto muito de ver. Mas eu não tenho essa propriedade pra falar, não sou TEA. Mas é incrível ver como as pessoas vão falando sobre isso. E são coisas que você não para pra pensar. Exato. Você não para pra pensar como que deve ser difícil, por exemplo, para uma pessoa que tem deficiência tátil se relacionar intimamente com o esposo. Exato. A Gleice estou aqui fazendo o jabá dela o tempo inteiro, mas é porque ela falou... mas é porque é incrível, a gente tá falando sobre isso. Ela falou de várias situações em que ela passava por algumas situações que ela não entendia, e hoje ela entende, poxa, eu fazia isso por causa disso. Eu fazia isso porque eu tinha... Eu não vou lembrar do que ela falava, né? Não vou lembrar agora do podcast inteiro. Mas ela lembrava que tinha alguns comportamentos que eram derivados, que eram pertinentes ao TEA. Por isso que eu fazia. Ela não entendia por quê. E ela foi ter o diagnóstico no ano passado, ano retrasado, eu acho. Sim, e é uma coisa que os que têm o diagnóstico assim depois de adulto fala que é meio que um alívio. É isso que ela fala também. Porque ela consegue entender que ela tinha autismo. Não fica se culpando, falando, nossa, eu sou muito problemática, não sei o quê. É isso, sabe? Ela coloca assim, como um alívio. Tipo, poxa, agora eu sei o que é. Isso. Não que você vai usar aquilo como muleta. Falar, gente, eu sou autista. De maneira aí o soco que eu te dei. Não é isso. Não, exato. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que essa culpa de tipo, por que eu faço isso? Não sei, cara. É mais forte que eu. Talvez agora Sim. Né, ela saiba. Ela coloca exatamente isso. Tipo, agora eu sei porque eu tenho alguns tipos de comportamento. Perfeito. Né? Exatamente. Traz um alívio e consegue trabalhar isso melhor. Sim, eu acho incrível, assim, ver, e é motivador, sabe? Eu tenho uma outra que eu sigo também, que o hiperfoco dela é Harry Potter, essas coisas acho que é mangá, enfim. E ela, eu aprendo muito, né, nessas coisas. Eu não sabia que eles podiam flutuar no sentido de níveis de suporte. Que eles poderiam hoje ser nível 1, amanhã... Também não sabia, pra mim é novidade. Pois não sabia. Então, tem uma que eu sigo, chama...
eu fazendo, não sei nem se posso fazer isso, mas vou falar o nome do Instagram dela, chamar Professora Autista. Pode ser. Ela é professora. Vou chamar ela aqui. Né? Chama, seria sensacional. Ela é uma professora de, se não me engano, de japonês. Mas vamos lá. Ela é TEA, parece que ela tem transtorno do processamento sensorial, que atualmente a gente chama como disfunção de integração sensorial. Uhum. Ela tem dislexia e seletividade alimentar. É um combo de sucesso, assim. Uhum. E ela falou que atualmente ela não dá conta, ela é casada, ela não dá conta de trabalhar no CLT. Sim. Porque ela falou que a carga horária de 8 horas para ela é muito difícil, lógico. exige muito da questão social, é um cansaço tão mental para ela, que ela fala assim, eu posso conseguir trabalhar, tipo, uma semana, ou tipo, e depois ficar uma semana de cama, sem conseguir levantar da cama, de tão exaustão mental que ela, porque é tanto esforço que ela faz. Sim. E aí ela fala, eu não consigo me adequar, né, porque a empresa não vai querer contratar uma pessoa que vai ficar indo, né, tipo, faltando toda hora por questões de exaustão emocional. E aí ela falou isso, que ela desenvolveu, através do hiperfoco dela, ela pensou num recurso, porque ela fazia TEO também, eu acho que a TEO dela deve ter tido um dedinho, pensou em recursos de meio de se manter financeiramente, sem ter precisar ser autônoma, sem precisar ser CLT. Então, ela usou o hiperfoco dela. Então, hoje ela acabou de, parece que, criar uma loja de varinha de Harry Potter. Então, ela faz uma varinha personalizada, com as características da pessoa que comprou. E ela dá aula de japonês, porque apesar dela ter dificuldade com a língua portuguesa, como ela sempre gostou, ela tem um hiperfoco nessas coisas asiáticas, enfim, e ela aprendeu a língua. Então, ela aprendeu japonês. A portuguesa ela tem dificuldade, mas o japonês, eu acho que é isso. Ela aprendeu e ela dá aula sobre. Então, assim, sabe? Tamanho é a capacidade de adaptação. E eu parabenizo os profissionais que a acompanharam, porque eu tenho certeza que ela não fez isso sozinha. Claro. Ela precisou de um profissional que mostrou pra ela que era possível, Sim. sabe? Então, eu acho super legal. Assim. Show, nossa. Muito legal, né? Gostei pra caramba. Gostei da nossa conversa também. Também. E estamos chegando no final, mas antes, eu costumo sempre perguntar para todo convidado se tem algum tipo de indicação. Livro, filme, série, sei lá, pessoa, canal no YouTube, alguma coisa que te interesse, pode ser de forma pessoal ou então até mesmo de forma profissional, que agregue para as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Sim. Eu vou falar sobre um perfil no Instagram que eu sigo. Como eu falei, eu tô voltada para a área de integração sensorial e se chama Sensory. É voltado só para TO, tá? Então, acho que... Mas eu acredito que seja importante para os outros públicos, porque eles falam, as meninas, né, que são as TOs, elas falam bastante sobre essa questão de integração sensorial e como isso impacta nas atividades de vida diária, como isso impacta na escola, na alimentação, enfim. E talvez seja importante para as pessoas terem noção de quanto a questão sensorial às vezes vai impactar. Então, às vezes você vai ver o seu filho lá com dificuldade para comer, e às vezes você acha que é só uma questão de comportamento, e às vezes tem uma base sensorial, então elas fazem, sabe? E também para conhecer o trabalho da TO nesse sentido, sabe? Porque é uma área que tem poucos profissionais, porque a certificação é mais cara, enfim, e talvez a criança tenha demanda, mas ela não sabe, tipo, que a criança precisa de integração sensorial. Então, talvez, tipo, se ela identificar algumas demandas, ela pode perguntar pro neuro, e o neuro consegue fazer um rastreio ali, talvez chegue na IS, na integração sensorial, no caso, e um TO especializado e consiga atuar. Show. Então, o nome do perfil é? É Sensory. Sensory. Perfeito. Isso. Perfeito. Muito bom. Obrigada então, pela oportunidade. Juama, eu que agradeço. Já te agradeço pela sua presença, pela sua disponibilidade, por tanta informação que você passou. Muitas pessoas não conhecem, ou então não conheciam, né? Agora conhecem um pouco da TO, um pouco de como você trabalha, um pouco de como a TO trabalha com autistas. Então, agradeço o seu tempo, agradeço a sua disponibilidade, a sua sabedoria. E está convidado para vir mais vezes aqui. Vai ser um prazer. Obrigada, gente, pela oportunidade. E é isso. Muito bom. Precisando, estou à disposição. Exato. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido, por ter acompanhado. Espero que esse podcast tenha sido bom para você, que você tenha agregado aí na sua vida e que você possa, obviamente, curtir, compartilhar, comentar. Fique à vontade para isso. E até o próximo episódio de Voz Terapia.